Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Nicole e hoje eu vou ensinar vocês a desenhar com uma ferramenta super legal que se chama Simetria. Então, pessoal, o programa que eu estou usando chama Procreate e a ferramenta Simetria é uma ferramenta que tem em outros programas também, tipo Photoshop, Autodesk e Sketchbook. Eu vou ensinar para vocês como usar no Procreate, que é o programa que eu estou usando, tá? Dentro do Procreate, você vai em Ferramentas e vai em Guia de Desenho e ativa. Ela vai ativar uma guia quadriculada padrão, mas você vai em Editar Guia de Desenho e aí você muda para Simetria. É essa que a gente vai usar. Você pode pegar essa linha que criou, que é a simetria, e você pode botar em qualquer lugar da tela, tá? Mas eu vou deixar no meio, que a gente vai fazer um desenho bem aqui no meio, tá bom? Com o decorrer do desenho, vai ficar mais fácil vocês entenderem como funciona, mas a simetria basicamente é tudo que você desenha de um lado aparece exatamente igual do outro. Se você fizer um risco na direita, ele vai aparecer igual na esquerda e assim sucessivamente. É ótimo para você desenhar desenhos que são automaticamente simétricos, tipo borboletas e desenhos assim. Vai ficar melhor de entender quando a gente desenhar. Para ativar, você vem aqui no OK, mas antes eu vou explicar para vocês, vocês podem mudar a cor dessa linha central. Você pode mudar para amarelo, rosa. Eu vou deixar no preto para vocês conseguirem enxergar. Muda a opacidade também, você pode mudar conforme você preferir. E a espessura da linha também. Mas agora eu vou deixar tudo em 50% para vocês conseguirem ver. Vou ativar aqui. Eu já tenho 3 rascunhos prontos. Vou ativar o primeiro aqui. E a gente vai centralizar ele bem no meio, junto com a linha da simetria que a gente já ativou anteriormente, tá? Vou escolher uma cor para a gente começar o desenho. Eu costumo usar o rosa, mas dessa vez eu vou usar o preto para vocês conseguirem enxergar. Vou escolher um pincel também, eu vou escolher o do Stefan Kunis, que é o meu favorito. Vamos lá, gente. Como eu já falei antes, né, tudo que eu desenhar aqui vai aparecer do outro lado e vice-versa. Quando eu fizer um traço aqui, vai aparecer do lado de lá. Tem que abrir uma nova camada e ela tem que estar com a assistência de desenho ligada. Então, vocês liguem a assistência de desenho, senão não vai funcionar, não vai aparecer nada, tá? Para a simetria funcionar tem que ser assim. Vou aumentar um pouquinho o pincel para ficar melhor de ver. Aí, acho que essa espessura tá boa. Vamos conferir. Eu acho que tá bom. Vamos começar. Vocês podem começar por onde vocês quiserem, tá? Eu vou começar pela cabeça do nosso vagalume. E aí vocês já vão ver como funciona essa simetria, gente. Tá vendo? Tudo que eu desenhei de um lado apareceu do outro. Vou refazer porque eu não gostei muito. Não vai ficar bom de primeira, por isso que eu refaço várias vezes, tá? É normal. Esse formato me agradou. Acho que vou ficar com ele. Vou dar esse ajuste aqui em cima. Tá um pouquinho falhado, então vou ajustar. Como a simetria ela é um encontro de linhas, você tem que ajustar, tá vendo? Se você errar, ó, esse erro aqui, ele vai aparecer do outro lado também. Então tem que ficar ajustando, gente. Mas para um doodle tá bom, vou deixar assim. E vou partir para fazer o olho do vagalume. Bem grandão. Os insetos costumam ter olhos grandes, né? Então pode exagerar mesmo. Vou fazer a antena. Aí, perfeito. Ficou 2 anteninhas bonitinhas. É uma representação de inseto, tá, gente? Vou para a asa. A asa ficou perfeita de primeira. Milagre. E agora a bundinha do vagalume. Opa. Vou apagar. Tá vendo que eu errei aqui? Para desfazer uma ação, você pode usar um toque com 2 dedos. Aí, perfeito. Vamos tentar fazer de novo. Agora ficou redondinho. Já gostei mais. Vou ajustar aqui, usem o zoom para ajustar, vocês vão conseguir ver a linha melhor, ver o que está precisando encaixar, né? Não fiquem com medo de usar o zoom. Agora falta o resto da bundinha onde acende do vagalume, né? E as patinhas, o inseto tem 6 patas, né? Então 3 patas de cada lado. 1, 2, 3. Eu sei que a patinha não sai da asa, gente, mas é uma representação de um vagalume, é um doodle, né? Você pode usar aí licença poética. Tá pronto o nosso vagalume, agora a gente vai partir para o próximo desenho, que é a joaninha. Para fazer o novo desenho, vamos abrir uma nova camada, desmarcar aqui o inseto que a gente acabou de desenhar, o vagalume, e marcar a joaninha. Lembrando que tem que ativar também a assistência de desenho nessa nova camada, né? E vamos botar essa joaninha, centralizar ela, como a gente fez
com o vagalume. Ela tem que estar bem centralizada na linha da simetria, senão não vai ficar igual um lado e o outro, tá bom, gente? Só conferir aqui se está tudo certo, camada certa. Vamos começar o desenho dessa joaninha. Vou começar pela cabeça também, ficou muito pontuda, como da outra vez. A gente vai tentando várias tentativas. Como a simetria ela se encontra no meio, às vezes fica um pouco complicado de você acertar de primeira, mas vai dar certo. Aí, agora ficou perfeito, gostei. Vou finalizar aqui a parte de baixo da cabeça dela. A joaninha ela é um pouquinho mais redonda, né, que o vagalume. E o olhinho eu vou fazer um pouquinho menor. Os mesmos passos, né? A gente fez a cabeça, fez o olho, agora tá fazendo a anteninha. Não tem muito segredo, né? O corpo da joaninha é um pouquinho diferente, ela é um pouco mais redonda. Ela é praticamente uma bolinha, né? Então, só fazer essa bolinha aí. Ficou perfeito. Agora a asinha dela. Tá vendo que passa a simetria? Se eu fizer um X, ele vai passar um pro outro lado, né? Às vezes você tem que abordar o desenho de outra forma. Vou começar de cima. Agora encaixou. E as bolinhas características da joaninha, né? Tá vendo que se eu desenhar do lado de cá ou do lado de lá, tanto faz, a simetria vai pegar? Outra bolinha. A joaninha é tão bonitinha, né? Cheia de bolinhas. E a última bolinha para não ficar esquisito, para ela ficar bem bonitinha. E tá pronto, a joaninha é só isso. Bem simples, né? Agora a gente vai fazer o terceiro desenho, que é o que eu mais gosto. Vamos desmarcar isso daqui e vamos fazer a libélula. Uma nova camada. A assistência de desenho, gente, tem sempre que lembrar de marcar, tá? E a nossa libélula, vou botar ela no centro. Vou até aumentar um pouquinho isso. Aí essa haste verde, ela tem que estar centralizada ali, junto com a linha da simetria para pegar, como eu expliquei das outras vezes. Vamos começar. A libélula é mais simples, ela não tem tanto segredo. Opa, tava na camada errada. O corpinho da libélula começa fininho, bem fininho. Aí ele dá uma engrossadinha, que é a bundinha dela, tá vendo? Vou dar um zoom para ajeitar aqui certinho. E aí ele segue fino para cima. E ela tem uma cabecinha praticamente de alfinete. É uma bolinha redondinha, pequenininha. Esse é o corpinho da libélula. Agora eu vou fazer a pintura, porque o corpo da libélula ele tem uma cor só, ele não tem várias cores, né? Então, a gente já pinta agora aqui para ficar mais fácil. Antes de fazer a antena, né, tem que mudar a espessura do pincel, eu vou fazer as asas. Então, agora eu vou fazer a asa dela. Opa, segurei muito tempo. Se você segura, o Procreate tem esse Quick Shape e faz isso. Vou tentar de novo. Primeira asa já foi. E agora a segunda asa por baixo, ela é sempre menorzinha que a primeira. Perfeito. Tá aí, tá vendo como é bom para fazer borboleta, coisas que têm asas iguais. A simetria é ótima para isso. Vou diminuir o pincel bem fininho para fazer a antena e os detalhes dentro da asa da libélula. São várias ranhuras, né? Sabe quando o inseto tem aquelas ranhuras dentro da asa? Então é isso que eu vou fazer agora. Vou acelerar um pouquinho para vocês não ficarem entediados. E aí a gente já termina a nossa libélula. Então, pessoal, aqui podemos ver os 3 desenhos juntos, super simples de fazer com essa ferramenta Simetria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixa o like também e comenta aí embaixo qual desses 3 doodles que a gente fez hoje você mais gostou. No próximo vídeo a gente vai pintar os 3, não perde não, hein? Então até a próxima, tchau!